você sabe, né? O jogador tem muitas histórias ao longo da carreira e muitas delas não são só alegria, tem muitas derrotas por aí, muitas derrotas que, pô, doem, machucam, mas fora o atleta tem a base familiar, tem a pessoa que são os principais alvos de tudo isso que acontece, que ainda mais nesse mundo de hoje que a gente vive, que é o mundo da internet, onde que a maioria das pessoas que são os haters da internet não tem coragem de vir aqui igual eu tô com você, de cara a cara, de vir falar no seu rosto. Eu tenho uma base familiar muito boa, onde que a gente foi aprendendo aos poucos a se blindar, porque não é fácil, não é fácil, onde que você vem do interior do Paraná, uma cidade que não é tão pequena, mas tipo assim, não tem como comparar com uma capital como São Paulo, como Rio de Janeiro, e do nada você começar a ser visto não só na tua cidade, mas em outras cidades grandes, não só no Brasil também, mas fora. Então, você tá ali, você tá dando tua cara. E o futebol é assim, né? O jogador tem essa vida que é da internet, você tá ali. Infelizmente, você tá propício a isso. E o futebol te traz o lado bom, que é quando você tá bem, te elogia, e o lado ruim, que é quando você tá mal, te massacra. E aqui no Brasil, isso eu acho que muitos jogadores acabam não conseguindo sair do fundo do posto justamente por isso, porque é muita crítica e às vezes as críticas acabam sendo muito pesadas. Em 2024, quando eu chego do Flamengo, eu chego com uma expectativa um pouco alta, assim, mesmo sabendo que tinha o Fagner aqui, que é um ídolo para a torcida do Corinthians. E eu quis vir por realizar um sonho, que era vestir a camisa do Corinthians, que a maioria da minha família é corintiana, então eu sabia que ia ser um, um desafio gigantesco, mas eu tava feliz e estava pronto para viver esse desafio. E assim que eu chego, todas as minhas expectativas que eu tinha botado na mesa, nada estava funcionando do jeito que eu queria. Parecia que até teve um jogo específico que contra o Internacional, acho que para mim esse foi o pior jogo da minha história, da minha carreira até hoje. A gente foi jogar em Florianópolis contra o Inter. A gente acabou perdendo de 1 ou 2-0. E eu tava numa fase horrível, não acertava nada, perdia todas as bolas, todos os passes que eu tentava eu errava, passe simples. E teve um lance que ficou bem marcante, que a bola pingou assim na minha frente, eu fui tentar tocar para trás de peito e a bola caiu no pé do cara e deu contra-ataque. Irmão, o que acabaram comigo, tipo, depois desse lance, tanto torcedor, tanto jornalista, foi tipo assim, algo inacreditável. E assim que acaba o jogo, eu sou substituído nesse jogo. Tipo, é bem difícil de eu sair de um jogo substituído, ou se eu sinto, ou se é pra poupar. E nesse jogo não, nesse jogo o treinador me tirou porque eu tava muito mal mesmo. Tanto que depois do jogo, a primeira coisa que eu faço depois de jogo é falar com meu pai por telefone, se ele não estiver aqui comigo. E falei pra ele, pô pai, chorando, falei, pô pai, eu acho que eu desaprendi a jogar futebol, porque não é possível. Tudo isso, toda essa mudança que a gente fez, eu acho que não valeu a pena. Acho que eu desaprendi a jogar futebol. Acho que não vou conseguir jogar aqui. Tipo, eu tava arrasado, sabe? Tava destruído por dentro. Foi um jogo horrível, tanto que vai ficar marcado na minha carreira, porque eu não me lembro de coração mesmo, desde quando eu era menorzinho, fazer uma partida tão ruim como essa e também ter esses gatilhos de lembranças, sabe? E eu lembro que meu pai chegou e falou, né, na ligação, falou, calma, isso faz parte do futebol, tenho certeza que você vai dar a volta por cima, é uma situação ruim que você está passando, todo mundo passa, mas você sabe do teu potencial, você não chegou aí à toa e a gente vai passar por cima juntos. E aí, pô, tipo, essa viagem, tipo, de Santa Catarina, de Floripa até São Paulo, é o quê? De voo dá 1 hora e 15. Pra mim parecia que tinha sido uma semana, tipo, de voo até chegar em casa.
eu tava em casa sozinho também, então assim, foi uma semana bem pesada. No dia seguinte, já era difícil conseguir dormir, botar a cabeça no travesseiro, lembrar tudo que você fez pós-derrota e não poder mexer no telefone, porque sabia que só ia ler coisa ruim, não ia ter nenhuma coisa boa que desse para eu filtrar, sem telefone, sozinho. Liga a TV, o que que tem? Falando de Corinthians. E a gente sabe que a mídia aqui pro Corinthians ou é muito boa ou é muito ruim. E quando algum jornalista pega no teu pé, pode ter certeza que para você conseguir reverter isso é muito difícil. E essa fase foi muito ruim para mim na questão de futebol, mas como pessoa me levantou, porque eu tive uma resiliência muito grande. Eu sabia que eu não estava vivendo o melhor momento da minha carreira, mas a partir dali eu prometi para mim, eu não vou ligar para mais comentário, não vou ligar para nada que falam de mim e vou focar em mim e vou dar a volta por cima. E aí, tipo, isso era o quê? Era maio, junho, julho ou agosto trocou o treinador. Isso que trocou o treinador, parece que eu renasci no Corinthians, né? Que daí chegou o Emiliano e o Ramon e eles conseguiram tirar o melhor de mim. Não sei como, que mágica que eles fizeram, mas, cara, eles me fizeram renascer ali dentro do clube. E é ali que começou a minha volta por cima, que em 2025, 2024, a gente vinha num ano muito ruim, só que daí eu comecei a entrar mais, a disputar mais com o Fagner, a voltar um pouco o melhor nível de futebol. E a partir de um jogo que eu lembro, a gente voltou de data FIFA e jogou contra o Atlético Paranaense. Eu fiz um gol contra o Atlético Paranaense na arena, a gente ganhou e ali a gente começou a crescer na competição. Depois dali não sai mais. E nisso veio o final do ano, a gente terminou bem, já veio aquela expectativa para 2025. Chega janeiro, vem a mensagem, tipo, chega a notícia que o Fagner estava saindo e eu seria o lateral principal do clube e que tudo estaria na minha mão. A partir dessa notícia, eu sabendo, eu fiquei feliz pra caramba, porque, pô, seria o único lateral, mas também vem a questão da pressão por eu ter que corresponder e não poder errar, sabe? Então, o ano passado foi um ano muito importante para mim, onde que assim, eu foquei 100% na minha carreira, na minha preparação física, no meu mental, na minha alimentação. E o ano passado eu entendi o que é ser um atleta profissional, um atleta de verdade. E foi a partir daí, do ano passado, que eu comecei a elevar meu nível de futebol, ter um nível, tipo, todos os jogos ter um nível muito bom. Então, assim, foi uma época que marcou por uns erros, só que foi uma época que também, apesar de ser muito ruim para mim dentro de campo, me ajudou a crescer como homem também fora e também a aprender com a situação, que mesmo que eu esteja ruim no campo, mas fora de campo eu posso estar acrescentando algo para minha vida. Cara, no Corinthians, desde o dia que eu cheguei, eu nunca encontrei um vestiário desunido. Mano, eu falo que assim, aqui, a equipe, eu falo equipe, mas quem trabalha no clube, né, no CT, é difícil você ter uma harmonia igual tem lá no clube. Ainda mais por toda a situação que a gente passou e o clube tava passando antes de eu chegar. Você chega, tipo, você vê um funcionário de limpeza, você vê uma pessoa que faz a comida sorrindo todo dia. Então, assim, cara, o cara é simples, o cara às vezes acorda 5, 4 horas da manhã, pega metrô, pega trem, tá aqui, tá tentando fazer o meu dia ser melhor, mesmo após uma derrota ou até mesmo após uma vitória. Por que que eu vou ficar amargurando, ficar querendo arrumar picuinha ali? Então, assim, aqui o clube tem a galera do staff que ajuda muito, sabe, nessa harmonia do clube, que tenta, tipo, tirar o foco de fora para que a gente fica dentro do clube tranquilo, mesmo com uma situação ruim, para que a gente eleva a nossa alegria ali dentro, mesmo sabendo que é difícil por tudo que o clube estava vivendo. E, cara, quando eu cheguei, não tinha esse elenco rachado, sabe?
Mas assim, tinha as lideranças. Tinham 3 caras ali que já estavam há muito tempo, e não é à toa, fizeram jus para ter essa liderança. E tipo, o que eles decidiam era pro bem do grupo. E após esses 3 jogadores sair, a gente meio que ficou sem uma referência de capitão, uma referência do cara que teria que falar com a direção, falar com a torcida. Não, a gente ficou sem essa referência, sabe? Então foi a partir daí que o nosso elenco, como também tem muito menino, os mais velhos, os mais experientes se uniram, abraçou todo mundo e falou assim, ó, todo mundo tá junto, vambora, a gente vai sair dessa situação, a gente vai melhorar, não sei como, mas a gente vai dar a volta por cima. E foi isso que aconteceu, tipo assim, em 2024 a gente se abraçou muito e fez aquelas 9 vitórias, e em 25, quando saiu todos os ídolos, né, porque eram ídolos que estavam lá, a gente ficou sem essa figura de ídolo, de que estaria ali na frente de todo mundo para poder brigar por nós. Teve os mais velhos, claro, que eles vão falar também, mas teve tipo eu, o Hugo, são jogadores mais novos de idade, mas a gente já viveu bastante em questões de elenco vencedor. A gente jogou no Flamengo, então a gente ganhou bastante, então a gente já tem uma experiência um pouco mais. Então a gente também meio que ajudou os mais velhos para tentar criar esse ambiente bom para a gente conseguir colocar o clube para cima. E o Paulista foi justamente isso, cara. Tipo, eu nunca vi um elenco que, assim, não tem... Tipo, acho que no ano teve uma discussão ou 2 discussões entre jogador, que no meio do futebol isso é muito normal, porque mostra que todo mundo quer ganhar. Então, cara, tipo assim, nosso elenco é muito amigo mesmo. Então, acho que isso faz total diferença. Tanto que a gente foi campeão da Supercopa e depois do jogo o Ramalho chega e fala isso, rapaziada, independente do título, acho que a nossa maior vitória é a nossa união, a nossa amizade. Porque eu acho que se não fosse isso daqui, talvez a gente não tenha conseguido nada, talvez a gente teria sido rebaixado. Então acho que assim, o maior prêmio que a gente tem ali dentro é a nossa amizade. Eu até dei uma entrevista depois do título pro Neto, e eu falei pra ele, que eu fiquei muito chateado com ele quando eu cheguei, quando eu tava naquela fase ruim, por tudo que ele falava. Porque assim, ele é corintiano, ele é torcedor. Além dele ser um jornalista, que é isso que ele tem que falar, ele tem que passar o que ele acha, só que ele é torcedor, então ele vai falar um pouco mais do coração. E eu falei pra ele que muitas das coisas que eles falavam, às vezes acabava machucando de verdade. Porque chega, se a gente vai falar que não olha, a gente vê com menos frequência. Mas chega pra gente tudo o que todo mundo fala. Mas eu também agradeci ele, porque talvez se não fosse as críticas dele, eu não pararia para pensar e falar, cara, se ele que é corintiano, ele já jogou, ele sabe como que é a vida de um jogador, sabe como que é difícil, que a gente tem fases. Ele tá enxergando isso, então eu tô errando em alguma coisa. Isso fez eu parar para analisar em tudo que eu estava fazendo, se era aquilo mesmo, aquele caminho que eu tinha que seguir. E eu vi que não, que eu estava seguindo um caminho que não era o certo, que eu precisava mudar coisas. Então assim, eu falei para ele, fiquei muito chateado, mas te agradeço, porque você me ajudou a eu me reerguer e ver o que o torcedor que era como eu estava se sentindo com as minhas atuações. Então eu precisava mudar. Isso eu falei para ele. Mas é bem raro, assim, quando a gente fala isso para um jornalista, mas eu me senti seguro em agradecer ele, porque ele fez a diferença de verdade. E hoje, pô, graças a Deus eu tô bem, tô numa fase boa, e ele sempre vem me elogiando. Só que assim, é difícil você receber elogios, porque às vezes acaba te deixando meio que com o pezinho fora do chão, assim, vamos dizer. E quando chegar uma crítica, talvez você não consiga receber da mesma maneira que um elogio. Então tem que tomar muito cuidado. Acho que hoje o jogador que joga num alto nível e que joga num time que tem a cobrança como a do Corinthians, como a do São Paulo, como a do Flamengo, como a do Cruzeiro, que são times de primeiro pote do Brasil, o jogador tem que estar preparado para receber crítica, porque vai receber, entendeu? Então, se um jogador
quer estar em alto nível tem que estar bem focado, bem com a cabeça, porque assim, a gente tem a prova viva do meu lado, que é o Yuri. O Yuri viveu um momento horrível, eu nunca, mano, eu olhava pra ele, eu tinha vontade, às vezes tinha vontade de chorar, porque você viu um moleque assim, apagado. Você olhava pra ele, ele tava triste, cabisbaixo, não conversava, mas você via que ele não era ele não era espontâneo. Então assim, a partir do momento que ele começou a se cuidar mentalmente também, começou a voar novamente. Então assim, para um jogador hoje estar no alto nível, além do corpo, tem que estar com a cabeça em dia, porque senão acaba se perdendo. O maior objetivo da minha carreira é a seleção brasileira e Copa do Mundo. E eu tenho que ser realista comigo, assim, sabe? Eu sei que hoje o caminho para a Copa do Mundo 2026 já é difícil, porque já está se encerrando um ciclo, mas eu tô muito em paz comigo, porque eu sei que eu tô jogando, tipo, tô bem. É o melhor momento da minha carreira. Então, eu sei que se acaso acontecer uma convocação para a Copa do Mundo, pô, cara, eu não vou ter palavras para descrever a felicidade que eu vou estar. E vou ser muito agradecido a Deus pela oportunidade. Vai ser para mim um presente, na verdade. E esse é o meu maior objetivo. E, cara, hoje o futebol brasileiro tá cada vez mais valorizado. Você vê agora, chegou o Paquetá, o Memphis tá aqui, Neymar voltou. Então, assim, o futebol brasileiro tá voltando a ter super estrelas. E isso, querendo ou não, os olhos para a seleção crescem. Mas, assim, eu tenho um sonho também de jogar na Europa, com certeza. E hoje o futebol brasileiro, sim, consegue te levar para a seleção, mas eu creio que na Europa também, pelo nível, por questões táticas, pelos níveis de time, de competição, pode ser que também te ajude a chegar mais rápido. Então, assim, você consegue chegar por aqui, mas consegue chegar por lá. E, cara, eu tô muito feliz aqui, onde que eu falo Corinthians é minha casa, eu tô me sentindo em casa. Onde minha família toda tá comigo, todo mundo tá super feliz. Então, cara, se for para chegar na seleção pelo Corinthians, com certeza vai ser um dos melhores presentes da minha vida. E vamos ver, vamos esperar, espero que chegue. Já vou falar, acho que ninguém sabe aqui, é só minha família. A minha saída do Flamengo não foi nem por que eu quis, sabe? De primeiro momento foi a opção técnica da parte do treinador que tava na época, porque eu fiquei 6 meses sem jogar porque eu quebrei a perna. E nisso, pô, você ficou 6 meses sem jogar, você não consegue voltar ao mesmo nível que você tá em 2 meses. E tipo, quando eu voltei, o treinador chegou, falou pra mim que contava comigo e tudo mais, que eu tava ali, joguei alguns jogos de titular com ele. Só que, cara, é um ano muito cansativo, onde que você passou metade do ano dentro de casa, sem jogar, com a perna engessada. Você chegar e voltar no nível de todo mundo que tá treinando e jogando o ano inteiro é muito difícil. Só que ali naquele momento, quando me avisaram que eu poderia ir atrás de um outro clube, meio que você não entende, né? Tipo, caraca, mano, eu que pô, era titular ontem, hoje os caras estão me chutando minha bunda. Tanto que tem muito torcedor do Flamengo do outro lado que fala que eu fui, tipo, não foi agradecido por tudo que o clube fez, por abrir as portas pra mim. Mas hoje eu entendo que são ciclos, cara. São ciclos. E de primeiro momento chegou um outro clube através dos meus empresários e eu não aceitei. E eu viajo pro Réveillon no Nordeste e me ligam, meu empresário me liga e fala, ó, tem o Corinthians interessado. Eu falei, pode fechar, pode fechar. Só que daí nisso entrou uma negociação do Flamengo com o Botafogo, que aí eles estavam na pré-temporada juntos. E acho que por questões de amizade, assim, de clube, eles queriam que eu fosse pro Botafogo. Eu falei, não vou pro Botafogo, eu vou pro Corinthians. Eu quero ir pro Corinthians. Porque, cara, se chega um momento que pediram pra eu procurar um novo clube e do nada chega o clube que é o que eu sempre sonhei, eu vi aquilo como fosse o, o meu lugar, sabe? A minha direção é essa. E então, cara,
falei intensamente pro meu empresário, falei pros meus pais, falei, ó, independente de tudo que tá acontecendo lá, eles me falaram de tudo que o clube tava passando, questões financeiras, troca de diretoria. Cara, eu falei, não, não quero saber, quero matar no peito essa, eu vou me arriscar e vou embora. Vim pro Corinthians. E nessa de vir pro Corinthians rolou aquela loucura, né? De uma semana tá aqui e do nada eu ter que ir embora. Só que, cara, eu falo que Deus faz as coisas tudo perfeito, cara. Porque quando eu chego no hotel, no mesmo dia que eu vou pro clube, eu vou de segunda de manhã pro clube, volto na hora do almoço. E aí, pô, tá nessa ligação, meu empresário tem que voltar, os caras do Flamengo amanhã tem que estar aqui. Aí, questões de voo e tudo mais. Final da tarde, o Fabinho Soldado me liga. Ele fala, Matheus, ó, tô aqui em Orlando com o Flamengo, tô indo pro Corinthians, você quer? Eu falei, quero. Ali, irmão, foi que eu relaxei, porque até aquele momento tava, tipo assim, coração aceleradíssimo, tava triste, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Tinha acabado de fechar com o clube. O outro meio que fechou as portas pra mim ali naquele momento. Então eu terei que me arriscar em outro lugar. E nisso o Fabinho chegou, me ligou e falou, e aí? Eu falei, tô com você. E nisso começou 3 semanas de da gente desenrolando pra tentar fechar e graças a Deus consegui. E foi isso, cara, foi uma loucura, foi uma mistura de medo, mas uma mistura também de certeza, que, cara, momento nenhum depois que chegou a proposta do Corinthians eu pensei em outro lugar. Pensei em estar aqui e falei, é o meu momento, se chegou agora é porque Deus tá falando pra eu estar pra cá. Então eu tinha que realizar esse sonho e graças a Deus deu tudo certo. E é aí que eu te falo, cara, tipo, poderia dar errado? Poderia. Mas olha o que eu tô vivendo hoje, sabe? Então, assim, era pra ser, mano. Era pra ser, tava escrito. E podia ter 50 mil barreiras, mas eu ia cair aqui e daria certo esse casamento. E foi o que aconteceu, mano. Hoje vivo o meu melhor momento no clube do meu coração, com a minha família do meu lado. Quando que eu imaginaria isso, sabe? Então, era pra ser aqui e, pô, tô realizado.